A maneira como as finanças do governo estão configuradas, continuamos gastando mais do que arrecadamos em receita de impostos e, portanto, a dívida está crescendo. Assim, conforme as taxas de juros aumentam, os custos dos juros também aumentam. E como James Lavish apontou tão bem em todo o seu trabalho, estamos em um ciclo mortal de dívida, onde taxas de juros mais altas exigem déficits maiores, o que significa que é necessário vender mais dívida. Vender a mesma quantidade de dívida adicional para a mesma quantidade de demanda significa taxas de juros mais altas, e assim, o ciclo se repete. É um ciclo vicioso de feedback negativo, e acho que estamos chegando ao ponto em que empurrar o problema para frente vai se tornar muito difícil. Por muito tempo, os governos têm lidado com a questão da inflação monetária. Mesmo o padrão ouro não conseguiu resolver o problema, já que a oferta de ouro crescia a uma taxa lenta de 1,7% ao ano, levando à inflação. No entanto, a invenção do Bitcoin revolucionou o conceito de dinheiro, proporcionando uma solução para esse problema antigo. No início, as pessoas eram céticas em relação ao Bitcoin, assim como eram quando a internet foi introduzida, mas à medida que mais e mais pessoas entendiam e usavam, ela se tornou um mainstream. Da mesma forma, o Bitcoin está ganhando aceitação generalizada, apesar da resistência inicial. Sua adoção é semelhante à de telefones celulares, que antes eram caros e desagitados, mas agora são onipresentes. À medida que o Bitcoin cresce, atrai investidores institucionais e Wall Street que reconhecem seu potencial, enquanto alguns críticos permanecem. Visionários como Abe Johnson da Fidelity o abraçaram, entendendo seu potencial para melhorar o mundo e gerar lucro. O Bitcoin está mudando o mundo, trazendo dinheiro sólido e consertando o sistema financeiro quebrado. Em uma entrevista recente para o podcast Sean Clark, Lawrence Leopard, também conhecido como Larry, fala sobre suas observações sobre o desastre financeiro iminente e o ciclo de dívida arriscado que o dólar americano vem enfrentando. Larry também discute o que o Federal Reserve pode fazer em seguida, à luz da pressão sobre eles, e como o Bitcoin pode proteger nosso futuro financeiro. Se você quer saber como o dinheiro funcionará no futuro e como o Bitcoin pode nos libertar, lucra comigo e continue assistindo enquanto trazemos trechos da entrevista recente desse renomado especialista. Abre aspas. Você sabe que o dinheiro está quebrado, como estávamos falando antes do show. E isso tem sido um processo longo que começou com a criação do sistema bancário de reservas fracionárias e do Federal Reserve. Continuou ao longo do século XX e culminou com o abandono do padrão ouro por Nixon em 71, e só foi ficando cumulativamente pior e pior. Acho que estamos realmente no ponto em que isso está se tornando mais evidente para todos e os eventos estão se acelerando. Portanto, é mais importante do que nunca, se você está tentando economizar dinheiro, guardá-lo em coisas que o governo não pode imprimir. O Bitcoin é provavelmente a melhor escolha. E ouro e prata não são escolhas ruins atrás do Bitcoin. Acredito que a lei de Stein se aplica, que diz que algo que não pode continuar para sempre vai acabar. A matemática está contra eles. Eles não podem crescer a dívida a uma taxa superior à taxa de crescimento do PIB sem eventualmente ter o custo dos juros sobre a dívida criando uma crise. Mas você está certo. Isso durou mais do que deveria e poderia durar mais 5 ou 10 anos. Algumas pessoas pensam que mais. Eu meio que não. Acho que vamos chegar a um ponto crítico nos próximos 5 ou 10 anos, mas também pensei que isso seria conclusivo em 2008, e eles conseguiram empurrar o problema para frente naquela época. Eles levaram isso ao nível da moeda soberana. Tivemos uma bolha.com, tivemos uma bolha imobiliária, agora temos uma bolha de moeda soberana. A maneira como as finanças do governo estão configuradas, continuamos gastando mais do que arrecadamos em receita de impostos e, portanto, a dívida está crescendo. Assim, conforme as taxas de juros aumentam, os custos dos juros também aumentam. Como James Lavish apontou tão bem em todo o seu trabalho, estamos em um ciclo mortal de dívida, onde taxas de juros mais altas exigem déficits maiores, o que significa que é necessário vender mais dívida. Vender a mesma quantidade de dívida adicional para a mesma quantidade de demanda significa taxas de juros mais altas. E o ciclo se repete. É um ciclo vicioso de feedback negativo. E acho que estamos chegando ao ponto em que empurrar o problema para frente vai se tornar muito difícil. Agora estamos em um período intermediário,
onde imprimimos muito dinheiro durante a pandemia, e eles conseguiram desacelerar isso um pouco e apertar um pouco ao reduzir o balanço do Fed de 9 para 7 trilhões. Estou falando sobre isso, mas eventualmente outra coisa vai quebrar e o sistema não terá dinheiro suficiente para funcionar. Eles se depararão com a escolha que sempre enfrentam, que é imprimir dinheiro para manter o sistema funcionando, sabendo que o risco disso é a inflação, ou não imprimir dinheiro e deixar tudo colapsar, sabendo que isso se parecerá com 1929. E sabemos o que eles vão escolher, porque os vemos escolher isso há 100 anos. Eles escolheram isso com o Valley Bank, escolheram em 2008, escolheram com a pandemia e escolheram com o LTCM em 1998. Eu vi todos esses eventos na minha carreira e eles continuam escolhendo a mesma coisa. A desculpa que eles usam é a mesma que usaram em 2008. Henry Paulson foi até Nancy Pelosi, ajoelhou-se e disse: se você não nos der esses 700 bilhões de dólares para o TARP, os caixas eletrônicos não vão funcionar amanhã. Eles colocam uma arma na sua cabeça e ameaçam com o Armagedon do sistema financeiro, a menos que você imprima dinheiro. E adivinhe, os políticos colocados nessa condição vão imprimir. Sabemos que eles vão imprimir, e acho que na próxima impressão, o balanço do Fed vai para 20 trilhões. A coisa importante aqui é que com cada um desses eventos mais e mais pessoas estão percebendo isso. Muitos viram em 1971, houve uma grande corrida ao ouro, e muitas pessoas que acreditam em dinheiro sólido entenderam, mas eles conseguiram conter isso aumentando as taxas de juros muito altas, e puderam fazer isso porque a dívida soberana era uma pequena porcentagem do PIB total. Desde então, deixaram as coisas irem na direção oposta, e isso só foi se acumulando cada vez mais. Quanto ao timing, acho que veremos fogos de artifício nos próximos 5 anos, e pessoalmente não vejo como esse sistema pode durar mais de 10 anos. Acho que estamos indo para um padrão de dinheiro sólido e teremos a hiperbitcoinização em algum momento entre agora e 2030. Fecha aspas. Pois é, pessoal, levou muito tempo para o sistema financeiro colapsar. A criação do Federal Reserve e a remoção do padrão ouro em 1971 foram suas fundações. Com a dívida aumentando mais rapidamente do que o crescimento econômico desde então, a situação só piorou. Isso criou um clima vicioso em que as dívidas de longo prazo devem ser vendidas para financiar déficits maiores, o que eleva ainda mais as taxas de juros. A inevitabilidade do nosso ciclo mortal de dívida torna mais difícil adiá-lo, exigindo a impressão adicional de dinheiro para manter o status quo, colocando o governo em um ciclo vicioso que pode levar à inflação. Em 2018 e durante a pandemia, eles tomaram essa decisão. Cada vez mais, pessoas estão percebendo a verdade da situação. Cada novo problema pode abalar o sistema financeiro, o que pode ocorrer nos próximos 5 anos. Lucra comigo e vamos assistir a mais trechos da entrevista de Larry e obter mais insights sobre as causas do ciclo de dívida e a crescente adoção de Bitcoin. Abre aspas. Por 2000 anos tivemos o problema da inflação monetária. Os romanos tiveram esse problema e todos os países e governos desde então também enfrentaram, mesmo em certa medida quando estavam no padrão ouro, porque a oferta de ouro cresce 1,7% ao ano. Isso significa que a quantidade de ouro que possuímos no mundo dobra a cada 40 anos. A inflação monetária e a desvalorização monetária são problemas que existem há milhares e milhares de anos, e é por isso que a invenção do Bitcoin é uma inovação tecnológica tão significativa. Isso resolve um problema de milhares de anos. Não sei quando a internet foi introduzida, como as pessoas se conscientizaram disso. Havia aqueles de nós que estavam envolvidos desde o início, que sabiam o que era, que estavam entusiasmados e perceberam que isso ia mudar o mundo. Mas na época, minha mãe de 70 anos dizia: por que diabos eu preciso disso? Ela não ia comprar um modem e se conectar à internet. Mas talvez 10 anos depois, quando todos os filhos dela tinham, estávamos enviando e-mails uns para os outros e ela não estava na lista de e-mails. Então ela disse: ei, me conecte a essa coisa da internet. É o boca a boca, a penetração e o conhecimento por parte da população. Estimo que cerca de 10% de nós entendem ou estão cientes disso. Talvez seja até menos do que isso, mas vamos dizer, generosamente, que talvez 10% do mundo desenvolvido esteja envolvido nessa área. Então sabemos que vamos chegar a 90%. E, se usarmos a teoria do ponto de inflexão BW, levou-nos 15 anos para chegar aqui.
e em mais 15 anos estaremos em 90%. Eu vi isso com os celulares. Os primeiros celulares eram desajeitados, custavam 40 centavos por minuto. Apenas os mais ricos os tinham e faziam chamadas de 5 minutos, mas realmente precisavam fazer essas chamadas, então pagavam por elas. Agora todos temos celulares, as chamadas são quase de graça. A mensalidade é mínima para alguém que está indo razoavelmente bem. E é assim que a tecnologia funciona, certo? Começa sendo um pouco desajeitada e um pouco incompreendida, e as pessoas são resistentes a ela. Muitas pessoas dizem que é dinheiro mágico da internet e você recebe todas as reações normais. Mas com o tempo, elas percebem que, espere um segundo, aquilo que você comprou aumentou muito de valor. Isso é um ativo, algo que, se eu comprar, pode me dar um bom retorno. Estamos enfrentando um pouco disso agora. O que precisamos superar é que muitas pessoas olham e dizem: ok, entendi. Gosto da tese. Você provavelmente está certo. Mas como posso pagar $60 mil quando você comprou por muito menos? O que tento convencê-las é que, bem, era como pagar $2.000 ou $300 ou $500 quando comecei a comprar, quando Max Kaiser comprou por $2. E um dia, seus netos estarão comprando Bitcoin por 2 ou 3 milhões de dólares por moeda e dirão: espere um segundo, você quer dizer que comprou um Bitcoin inteiro por $60 mil em 2024? Meu Deus, como isso aconteceu? Então, é uma coisa cumulativa à medida que é adotada. Isso pode trazer alguns negativos porque não tenho uma alta consideração por Wall Street e algumas dessas pessoas, mas em geral, também traz muitos positivos. Os ETF, por exemplo, como Saylor destacou, são um passo positivo enorme. Uma das maiores reclamações que eu ouvia quando apresentava o Bitcoin às pessoas era: é muito fora do sistema, o governo vai proibi-lo. Bem, quando a SEC aprovou, isso meio que acabou com esse argumento. Não quer dizer que não possam mudar de ideia no futuro, ao perceberem que está arruinando o sistema deles, mas por enquanto os ETF foram aprovados e Wall Street aderiu, porque eles veem que é um ativo atraente, que vai performar bem, e eles podem cobrar uma taxa por isso em termos de gerenciamento de ETF. Wall Street é sobre ganhar dinheiro, e eles reconhecem que pode ser o futuro. Os mais visionários, como Abby Johnson, da Fidelity, entenderam isso muito cedo. Provavelmente foi a principal pessoa de Wall Street ou do tipo de gestão de investimentos a captar isso. Não tenho uma consideração enormemente alta por Larry Fink. Sei o que ele fez e onde esteve, mas tudo bem. Se ele agora entende e quer apoiar, isso é bom. Minha opinião é que qualquer pessoa que queira apoiar essa nova invenção, que acredito que vai mudar e melhorar o mundo, além de aumentar muito de preço, é bem-vinda. Quero ver o mundo consertado, porque acho que o mundo está terrivelmente quebrado como resultado da falta de dinheiro sólido e do sistema fiduciário em que vivemos. Fecha aspas. Enquanto isso, os fluxos líquidos para os ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos aumentaram para 43,19 milhões de dólares. Isso mostra a força do Bitcoin e por que as pessoas o veem como um bom investimento de longo prazo, especialmente durante os tempos econômicos difíceis. Ao considerar o contexto econômico mais amplo, o apelo do Bitcoin se torna mais claro. À medida que os governos continuam a imprimir dinheiro para gerenciar ciclos de dívida, levando a uma potencial inflação, o Bitcoin apresenta uma alternativa descentralizada com uma oferta fixa. Essa característica posiciona o Bitcoin como uma proteção contra a inflação e a desvalorização da moeda, atraindo investidores que buscam estabilidade em um cenário financeiro imprevisível. A natureza cíclica da dívida e da impressão de dinheiro exacerbada as preocupações com a estabilidade da moeda. Nesse ambiente, a oferta limitada e a natureza descentralizada do Bitcoin oferece um refúgio contra as vulnerabilidades dos sistemas financeiros tradicionais. Os recentes fluxos de entradas dos ETFs indicam um reconhecimento crescente do potencial do BTC para preservar valor e fornecer segurança financeira diante dos desafios econômicos em andamento. O que você entende sobre o ciclo de dívida e concorda que o Bitcoin é a solução? Quão otimista você está em relação ao BTC? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo foi útil, então lucra comigo. Acumule satoshis. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!